Sejam muito bem-vindos ao canal Narro um Conto. E o conto de hoje se chama Ela Ainda Está Lá Fora? Espero que gostem. Eu realmente não lembro ao certo como tudo isso começou. Eu só sei que isso é um pouco confuso e amedrontador. Como havia dito, não lembro como começou. Sei que algumas noites, sempre antes de dormir, eu olho pela minha janela e uma garota aparece. Mas o pior disso é que eu nunca vi em minha vida. Eu sempre que olho, ela não demonstra nenhum tipo de expressão, sempre muito calma e calada. Um aspecto meio sombrio, posso dizer, mas que dá um pouco de medo. Noite após noite, e a garota sempre aparecia, mas nunca disse nada. Decido apenas observá-la. Confesso que era uma garota que dava um certo calafrio. Um olhar morto, literalmente morto. Os dias passaram, e com isso as coisas começaram a mudar um pouco. Não para melhor, longe disso. Certa noite, para o meu grande azar, aquela garota começou a fazer um certo ruído. Sussurros, para ser mais exato, o que me deixou extremamente espantado. Era como se ela estivesse falando algo, mas esse era o problema. O que ela sussurrava era amedrontador, literalmente horripilante. Confesso que fiquei a noite inteira sem dormir, apenas ouvindo o que a garota sussurrava e observando na janela. Após uma noite inteira surtando com os tais sussurros, ela finalmente desaparece e o sussurro vai embora. Começo a me perguntar o que a garota fazia ali e principalmente o que tanto queria comigo. No dia seguinte, decido comentar o que estava acontecendo com alguns amigos meus, mas todos estavam dizendo que provavelmente era algo da minha cabeça ou provavelmente um sonho e que eu não precisava me preocupar com isso. Eu sabia que não estava enlouquecendo, sabia que tudo aquilo não era fruto da minha imaginação ou até mesmo da minha mente. Decido instalar câmeras por toda a minha casa, tanto dentro como fora. Eu queria provar para eles que não estava ficando louco. As câmeras foram instaladas e esperei anoitecer, assim podendo ver a garota por elas. Mas, para minha surpresa, ela não apareceu aquela noite. Pelo menos achei que não. Pela primeira vez, consigo dormir tranquilamente aquela noite e sem nenhum tipo de problema. Mas, assim que acordei, corri para ver as gravações da noite anterior. E confesso que fiquei arrepiado com o que havia visto. Durante a noite inteira, a garota apareceu em cada uma das câmeras presentes em minha casa. E com aquele olhar morto, simplesmente soltava um sorriso horripilante. Como se de alguma forma ela soubesse que estava sendo filmada. Em algumas vezes pude até ouvir risadas, mas não eram risadas comuns, e sim risadas que gelavam a espinha só de ouvir. Decido guardar todas aquelas gravações e ir mostrar para cada um dos meus amigos, mas acabo sendo pego de surpresa, porque a garota não aparecia em momento algum durante a filmagem. Fiquei completamente frustrado, afinal eu sabia muito bem o que tinha visto aquela manhã. Meus amigos tentam me aconselhar a desencanar disso e que eu estava tendo sonhos, alucinações. Para eles, a garota era só fruto da minha imaginação e apenas um sonho constante que eu estava tendo. Volto para minha casa, extremamente frustrado com aquela situação. Afinal, eu sabia muito bem o que havia visto nas filmagens das câmeras daquela manhã. Corro para o computador e então olhar as filmagens e me acabo me surpreendendo mais uma vez. Além do que eu já tinha visto, a garota havia falado algo que me deixou completamente arrepiado, só de ter ouvido aquilo. A garota dizia algo como: "Não adianta, quero brincar só com você, apenas você."
confesso, aquilo me arrepiou por inteiro, me fazendo sair dali rapidamente. Estava trêmulo, muito mesmo, ao ponto de desmaiar ali. Vou até a cozinha tomar um copo d'água para assim tentar me acalmar um pouco. Eu só queria saber o que aquela garota queria e principalmente saber quem ela era. Eu queria muito que aquilo tudo terminasse. Eu só queria paz, ter minha vida de volta. Eu já sabia que aquela noite seria muito longa mesmo. Afinal, a garota não me deixava em paz, não me deixaria em paz nem tão cedo. Já estava chegando perto do horário em que ela costumava aparecer, e para o meu azar, ela apareceu ainda mais horrenda, completamente pálida, os olhos totalmente negros e sem vida alguma, o que me deixou desesperado por um momento. A todo momento, a garota gargalhava e gargalhava, mas sem dizer uma única palavra. Minha noite seria um grande inferno. Decido olhar pelas câmeras e ver se a garota ainda estava lá fora. Para o meu azar, sim. E mais horripilante do que as outras vezes. Mas o que eu sempre achei estranho é que em nenhum momento a garota não se aproximava da casa ou adentrava. Apenas ficava ali, observando. Eu já não sabia mais o que fazer, mas em todo momento eu me perguntava o que ela queria comigo. E qual o propósito disso tudo? E por que justo eu? O que eu tinha de tão especial assim? Pude ouvir a garota percorrer os 4 cantos da casa, junto de sua gargalhada arrepiante que logo foi substituída por uma canção. Decido olhar pelas câmeras mais uma vez. Naquele mesmo instante, a garota para em frente a uma delas, me chama com a mão e então gargalha uma última vez, saindo dali. Comecei a gritar desesperadamente dentro da minha própria casa, enquanto ouvia aquela garota com sua melodia de arrepiar, gritava, querendo saber o que ela queria comigo e por que estava ali. Ela nada dizia, apenas continuou e continuou por um longo tempo, até finalmente parar, voltando a ficar em frente de uma das câmeras, mas sem dizer nada, ou melhor, literalmente sem fazer nada. Apenas observar. Apenas olhei pelas câmeras enquanto o desespero aumentava cada vez mais e mais. Sem saber o que fazer, engoli em seco. Me viro na cadeira, olhando rapidamente pela janela, e então indo em sua direção. Assim que me aproximo, abro a persiana aos poucos, e lá está a garota, me observando e com um grande sorriso em seu rosto, me chamando mais uma vez. Fecho a persiana e me afasto da janela, indo para trás calmamente, sem pensar em absolutamente nada. Me sento no sofá e com as mãos em meu rosto grito como se não houvesse amanhã. Estava completamente desesperado por estar passando por aquela situação. Apenas pude ouvir a gargalhada da garota e que logo se transformou em um sussurro mais uma vez, o qual dizia: "Vem comigo, vem brincar comigo, eu quero você, apenas você, somente você." Aquilo me deixou ainda mais desesperado e por um momento achei que fosse morrer por um possível espírito que rodeava a minha casa. Apenas me deito no sofá enquanto começo a chorar desesperadamente, mas havia esquecido que alguns amigos meus iriam para casa aquela noite. Após um longo momento passando por todo aquele transtorno, meus amigos chegam em minha casa e ao me verem daquele jeito, simplesmente me socorrem. Acordo rapidamente e um pouco assustado ao vê-los ali. Todos me perguntam o que estava acontecendo, e a única pergunta que eu consegui fazer foi: "Ela ainda está lá fora?"